Carlos, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada por estar aqui com a gente. Vou te convidar para sentar aqui bem pertinho de mim. A gente hoje está estarrecido com esse acontecimento lá em Suzano e eu fico pensando que talvez o tema não seja tão diferente do que a gente também precise repensar aqui, né? Discriminação. Hoje é um dia triste, né? Porque eu acho que tudo que envolve perda e violência nos causa medo e, ao mesmo tempo, uma sensação de tristeza, né? Que eu acho que nós não estamos preparados para isso. Nós estamos preparados para estar em paz e sermos felizes, né? Porque eu acho que isso que faz parte da nossa essência. Acho que qualquer violência nos remete às nossas memórias animais, né? De disputa de territórios, de luta, né? De guerras. Eu acho que isso não faz parte da nossa natureza. Na própria natureza, né? Os animais eles não lutam a troco disso, né? Eles só defendem aquilo que lhes pertence. Eu acho que isso é importante. Agora, quando uma pessoa, de repente, ela age com violência contra os outros, movida por talvez algo que ela considera ser correto, né? E que causa danos e prejuízos aos outros, né? Então se torna um ato realmente criminal e violento, que foi isso que aconteceu hoje em Suzano. Embora para essas pessoas, talvez elas estejam certas, talvez eu vou resolver essa situação desta forma, talvez elas achem que dessa forma é a forma mais fácil e mais correta de resolver alguma situação. Mas não é, a via nunca foi e nunca será pela violência, mas sim pela paz, pela harmonia, pela compreensão, pelo diálogo, né? Por vezes não é possível, né? Por vezes as pessoas podem divergir daquilo que nós acreditamos que é uma verdade, né? E por vezes nós somos muito teimosos na nossa própria verdade e, consequentemente, não estamos nada flexíveis para receber uma informação adversa, diferente daquilo que nós somos, daquilo que nós pensamos. Quando isso acontece, então nós vamos nos sentir talvez em conflito, talvez excluídos, talvez em guerra e, consequentemente, vamos discriminar, vamos rejeitar, não vamos aceitar. E é claro que aí nessa energia toda não existe bem-estar que consiga sobreviver, não é? Exatamente. Hoje em dia, muito fala-se sobre a importância da gente prestar atenção nos adolescentes, nos jovens, principalmente naqueles que estão mais excluídos, mais calados. E também existe hoje um apelo para que as pessoas peçam ajuda, né? Será que está faltando esse olhar? Eu acho que a nossa sociedade está faltando muito amor, né, Cláudia? Eu acho que o princípio é o amor, é o respeito, né? Infelizmente, numa sociedade neoliberal que nós estamos vivendo hoje em dia, você está livre para fazer o que você quiser. Hoje não existe nada místico, oculto, não existe mais nada que você não possa ter acesso. Hoje, pela internet, você tem a informação toda ali. Então, hoje, as pessoas elas têm que saber selecionar. Hoje, elas têm a liberdade, mas elas também têm que ter amor próprio para elas saberem até que ponto essa liberdade não pode corrompê-las, até que ponto que elas não podem se autoprejudicar, destruindo a sua própria autoestima, a sua valorização e não só se colocando em situação de risco. Então, é como se, de repente, na nossa sociedade, hoje, pós-moderna, você tem toda a liberdade e o acesso a todo o conhecimento e agora você precisa de critério, porque se você não tiver critério, se você não tiver educação, se você não tiver princípios para poder sustentar toda essa massa de informação, você pode sim cair aqui num grande emaranhado de confusões que depois você não vai conseguir lidar com isso. E esse é um dos fatores que está acontecendo hoje. Antigamente, né, você lembra quando nós éramos mais jovens, as escolas elas tinham como intuito a educação do aluno, não só na educar no saber, mas no educar no comportamento, né? Eu lembro da minha mãe, dos meus avós, apanhava com régua, provavelmente vocês lembram dessas situações, era colocado de castigo. O professor era uma autoridade, ele tinha um certo respeito. Esse respeito hoje em dia foi perdido. Hoje, tanto nas escolas públicas como nas escolas particulares, né? Eu sei porque eu tive que fazer o meu estágio, as pessoas não respeitam, elas não... falta educação, falta respeito. O professor, ele perdeu
aquilo que ele tinha antes. Talvez não daquela forma tão radical, tão severa como era antigamente, mas precisamos encontrar aqui um bom senso, né? Um senso comum que satisfaça ambas as partes e que crie essa harmonia. O aluno precisa perceber que ele está ali para aprender, ele está ali para receber essa informação e que o professor está ali para ensinar e que existe uma cumplicidade nisso. Então, não existe uma imposição, né, que você tem que aprender. Claro, se você não aprende, você não é aprovado e, consequentemente, é reprovado. Reprovado por quê? Porque você não atingiu o objetivo. Então, às vezes, quando isso acontece, o aluno, ele fica com raiva, ele fica com ódio, né? Eu lembro de uma amiga minha, que ela, inclusive, foi ameaçada, né? Trabalhando numa escola pública, foi ameaçada por algumas coisas assim, né? Mas que não podemos generalizar, mas porque justamente ela teve que se posicionar como uma professora, como uma coordenadora de escola na questão do comportamento de certos alunos, né? E ela foi ameaçada. Portanto, por vezes, talvez nessa situação de Suzano, esteja justamente por detrás disso alguma situação que a pessoa não aceitou, ela entrou em conflito, ela se sentiu rejeitada, né? Ela se mascarou e foi lá e tentou conseguir a sua vingança, né? A gente não poderia fazer suposições agora porque não tem nada ainda claro. Não tem. Mas a gente fica se questionando mesmo qual é o nosso papel, o que está faltando, qual é o nosso olhar, porque antes a gente via esses acontecimentos distantes, né? Eles aconteciam nos Estados Unidos e eu fico pensando, será que a gente está freneticamente atrás desse capitalismo, como a gente via e apontava o dedo para um país diferente do nosso? Será que hoje a gente está parecido? Será que a gente perdeu o olhar, a atenção para os nossos filhos, para os nossos jovens, para os nossos adolescentes? É hora de retroagir um pouco em relação à educação, como você bem lembrou da educação antiga, que era mais integral, né? Exato, precisa disso. Agora, a guerra sempre teve, hoje também com a comunicação fácil, né? Então as coisas chegam com muita rapidez. O ser humano, ele aprendeu muito com a Segunda Guerra Mundial. Ele sabe que se tiver a Terceira Guerra Mundial, não vai existir ninguém vai se salvar, né? Porque não dá para ter uma Terceira Guerra Mundial. Já tivemos duas experiências, não podemos ter uma terceira experiência. Agora, existe na natureza humana, infelizmente, esse mal, essa violência, como também existe esse bem, né? Eu acho que todos nós eu digo que nós somos um animal que precisa ser domesticado de uma certa forma, né? Não pela sociedade, não de uma forma como era imposta antigamente pelos professores, mas nós mesmos agora, porque nesse processo atualmente, a escola deixou de ser responsável pela educação. Então quem é que é o responsável pela educação do seu filho? É você na sua casa, é a família, é o pai, é a mãe que tem que dar o exemplo, tem que mostrar qual é o caminho, né? Eu digo que o pai, ele tem que mostrar o caminho e a mãe tem que dar o suporte da segurança para que essa criança consiga caminhar com segurança e o pai dá o incentivo da confiança. Eu sei que por vezes, hoje em dia, às vezes, as pessoas não têm, às vezes, essas referências de família, né? Hoje em dia, a questão da família deve ser muito respeitada, porque a família é a nossa base, onde nós vamos encontrar, talvez, consolo, né? Abrigo, né? Compreensão, aceitação, mas nem sempre isso, às vezes, acontece. Nem sempre isso acontece nos momentos que decorrem. Mas hoje, a educação dos nossos filhos são exclusivamente de responsabilidade dos próprios pais, não é mais responsabilidade do Estado. E isso é algo que modificou nesses últimos 20 anos para cá. Agora, como é que a gente vai fazer isso? Problema de cada uma, tem que pensar seriamente. Eu gosto de falar que filho é uma coisa maravilhosa, mas não tem que ser assim, casei, vou ter filho e pronto, sem pensar. Não, pensa, reflita, planeje, pense como é que você quer educar, porque você vai transformar uma criatura num filho de Deus e precisa ser bem formado, num homem e numa mulher feliz. A gente começou falando um pouquinho sobre, infelizmente, a tragédia que aconteceu na Escola Estadual Raul Brasil, em Suzano. Que já tem 10 mortes confirmadas, 23 vítimas. Mas hoje a gente também trouxe Carlos Florencio para falar sobre discriminação, que era o nosso tema principal. E que, na verdade, pode ter a ver com o ocorrido. Pode não ter nada a ver, porque a gente ainda não tem nenhuma constatação do que é que aconteceu, qual foi a motivação dessa grande tragédia. Mas pode ter. E, de toda forma, é muito bom a gente pensar em discriminação e pensar também nesse olhar que a gente tem para os jovens, para os adolescentes, que muitas vezes são discriminados e sofrem bullying nas escolas também e criam ali uma raiva, né? Uma fantasia ruim
fica aquilo incutido, às vezes fica lá reprimido, né? E aí chega uma hora que a pessoa vai acumulando até que ela coloca realmente para fora. Mas no tocante à discriminação, né? Nós discriminamos quando nós comparamos uma situação com uma outra situação baseada naquilo que é o meu conhecimento, né? Então nós vivemos num universo diverso, existem sempre diferenças. Então qualquer ser humano, né, que está procurando aí se autoconhecer ou se desenvolver, tem que entender que ele vai sempre se conectar com situações adversas e diferentes. E tem que aprender a amar e aceitar. Eu digo que o sofrimento dura até você aceitar. Então, se eu ainda não aceito que perdi aquela situação, eu vou ficar sofrendo, né? Então, tem que sempre aceitar as situações. Então, discriminar é quando você não aceita. Você quer que as coisas sejam do seu modo, do seu jeito, da sua forma, que você acha que é o certo, que é o correto, que é o melhor, que é o bom. Lembre-se, não existe melhor ou pior. Tudo é bom. Tudo que existe, né, já que estamos aqui na Rede Vida, é uma criação divina. E tudo que existe, se existe, tem sentido, tem razão e tem propósito. Portanto, não existe alcalha, não está ali por acaso, não. Tem um valor, sim. Pode não ter valor para mim, pode não me interessar, pode não ter a ver com aquilo que eu considero que é bom ou o que for, mas não significa que aquilo não presta. Então, nós temos que respeitar, sim, tudo que existe. Não existe espiritualidade presente numa pessoa que ela não respeite a existência, porque tudo que existe, se existe, tem o seu valor. Então, temos que aprender a respeitar, né? Então, não me importa muito se eu me incomodo com aquela pessoa na sexualidade dela, se eu me incomodo com aquela pessoa na religião dela, se eu me incomodo com aquela pessoa no comportamento que ela tem, na atitude, quem é que está se incomodando? Sou eu. O conflito é meu, o problema é meu. E não contente com isso, eu quero ainda que a pessoa se sinta mal com aquilo que ela é, obrigando ela a ser aquilo que eu acho que ela tem que ser, como se eu fosse um Deus. Eu quero que ela seja a minha imagem e a minha semelhança. Impossível. Então, a discriminação é um dos grandes obstáculos para a energia do amor e isso é fato. Toda pessoa que discrimina não é uma pessoa amorosa. E isso acontece às vezes até na relação que você tem com o seu filho, porque às vezes você diz, você não faz nada direito porque você espera que ele faça como você faria. Você diz, pô, você é todo atrapalhado, porque você espera que ele não seja tão atrapalhado como você. Às vezes você não percebe que aquela criança não sabe, ela está aprendendo. Por vezes, você quer que aquela criança já tenha um comportamento que fosse seu, uma das máximas do amor incondicional. Qualquer atitude que eu queira que uma pessoa tenha, não é da outra pessoa, é minha. Então, se é minha, eu tenho que aceitar que o outro vai ter a dele e que, com certeza, se for diferente da minha, eu vou ter que respeitar. Porque senão eu vou entrar em conflito. Então o conflito ele vai sempre existir quando a gente não aceita a diferença. Ah, você falou uma palavra que eu acho que é isso, que a gente tem que mirar e perseguir, amor incondicional. Incondicional. Lindo. Você já trouxe essa palavra aqui parecida quando a gente falou de não julgamento. E aí eu me lembro, tá lá, é ordem, não julgueis para que não sejais julgados. A gente realmente precisa aprender. Porque muito obrigada por essa palavra. Baseado no nosso conhecimento. No nosso conhecimento, na nossa verdade, né? E a gente não é Deus. Não Olha existe verdade absoluta, Cláudia. Carlos, temos perguntas. A primeira delas vem da Clara, ela é de Salto e ela diz, boa tarde, como fazer uma pessoa que não teve amor do pai e já tem 40 anos, acha que o pai o odeia e não consegue perdoar o pai e o pai é alcoólatra? Então, assim, se ele já tem um pai alcoólatra, já significa que esse pai já está fugindo da realidade através do álcool. Portanto, já é um pai que não ama a si mesmo, já não ama a vida dele. Ou seja, ele não sabe amar, né? Então, como que uma pessoa que não sabe amar a si vai conseguir amar o outro, né? Então, consequentemente, ele não pôde amar talvez da forma que esse senhor quis que esse pai fosse amá-lo, né? Mas, já que esse pai não soube amar, por que você não aprende a amar, então? Já que é esse o seu problema, já que você não consegue amar o seu pai, talvez essa seja uma boa oportunidade para você. Vamos aprender, a partir daquilo que eu não amo, a reverter isso em amor. Porque no momento que eu conseguir fazer isso, eu vou evoluir, eu vou transcender de um estado para o outro. Então, as coisas, por vezes, não saem como nós gostaríamos. Seria ótimo se você pudesse desenhar a sua vida antes de você entrar na própria vida. Mas você não pode, a vida ela vai acontecer.
acontecendo. E por vezes você nasce numa família harmoniosa, por vezes não nasce numa família harmoniosa, por vezes os pais estão separados, por vezes as coisas não saem como nós queremos. Só cabe a nós saber lidar com o fato, aceitar a realidade, tirar o melhor proveito e ver o que é que nós podemos fazer para aprimorar e aperfeiçoar. Lembre-se, nunca melhorar, porque a gente não parte do princípio que eu estou ruim. Eu não gosto da palavra melhor e eu não gosto da palavra ruim. Eu sempre utilizo aprimorar e aperfeiçoar. Eu vou aprimorar o meu arroz, que aquele lá queimou. Eu vou aprimorar a minha relação com aquela pessoa, porque eu acho que eu não foi legal daquela forma. Eu vou aperfeiçoar a minha conduta na relação com alguma coisa. Isso faz sempre você se sentir bem frente ao desconhecido, frente a algo que você não conhece, tá? Então, eu acho que aí, nesse caso pontual, você tem que aprender a amar esse pai e aceitar esse pai. Por quê? Porque você assumiu um acordo de que ele é responsável pela sua infelicidade. Ele não é responsável pela sua infelicidade. Você é responsável pela sua infelicidade, porque você se permite ser infeliz movido por um acontecimento que você não quer aceitar, de uma pessoa que não sabe amar. Portanto, você não pode condenar uma pessoa por aquilo que você também não sabe. Ai, que lindo isso. Você está percebendo como isso tudo é profundo? Eu até vou te convidar para assistir depois dessa entrevista, novamente. Entra no YouTube, assiste de novo, até cair a ficha, porque realmente é transformador. Tudo isso que a gente está ouvindo aqui é transformador, tá bom? Próxima pergunta é da Adriana de Itapecerica da Serra. Ela diz: estou tendo muita dificuldade com os meus filhos adolescentes. Estão sem visão de futuro. Só querem saber de TV, videogame, internet, funk. Como agir para ter mais controle, ser mais rígida? Mostrar que sem estudo não se consegue nada. Difícil, porque você vai entrar em conflito. O ideal é você dançar funk com as crianças um pouco, é você se envolver, né? Eu tenho uma cliente minha que ela disse que estava com um problema com o filho dela. A professora chamou reclamando do comportamento dele, que ele estava agressivo, que ele não estava querendo estudar, não estava querendo fazer as lições, ele em casa também não estava querendo comer, ele estava rebelde, né? E ela disse assim: então eu não estou conseguindo agora assistir a minha televisão, não estou conseguindo nada, eu tenho babá, eu tenho a outra menina, a minha outra filha não me incomoda, ele está me incomodando, eu estou com esse problema, como é que eu resolvo isso? Isso assim é através do amor. Entendeu? Essa criança, ela está dizendo: desculpa, eu não estou comendo porque é para você olhar para mim. Eu estou não querendo estudar para você olhar para mim. Essa criança, ela está pedindo atenção porque ela está se sentindo rejeitada, ela está se sentindo excluída porque está amando mais ao outro filho e ele não está se sentindo amado, entende? Ou seja, essa criança está sendo discriminada dentro da sua própria casa pela sua própria mãe. E eu abri um parênteses aqui para ela e disse: quando você assumiu a experiência de ser mãe, você abdicou de você. Uma parte de você tem que abdicar, porque aquela criança é um ser que está em formação e que você vai ter que dar o seu tempo. Então você não pode largar tudo na mão da babá, você sentar na sua televisão e achar que você vai ver os seus programas e os seus filhos vão desaparecer da sua existência enquanto você está vendo aquele programa que você quer. Não, eles vão estar na sua existência 24 horas por dia e na hora que eles se fizerem presentes, você vai ter que saber ser mãe. Muito bem. Eu só quero complementar um pouquinho. Obrigada, Carlos. Adriana, é difícil mesmo criar filhos, e ainda mais hoje em dia com tanta variedade, com tanta informação. Eu vou te convidar para participar do Amor Exigente. É gratuito, uma vez por semana, grupo de auto e mútua ajuda. Lá a gente aprende a colocar limites, a dar amor, mas também com exigência. Porque quando a gente dá amor demais, a gente acaba humilhando o filho. Agora, quando a gente acaba sendo exigente demais, a gente revolta o filho. Então tem que ter a dose, né? Faça parte, você vai gostar e muito, viu? Vale a pena, você não vai se arrepender, não. Próxima pergunta, próxima participação. Peraí, que agora eu saí daqui e fiquei com dificuldade. É certo os pais fazerem tudo o que os filhos querem? Não. A criança é como um animal de estimação. O cachorro você ensina através de dar limite. Você, quando educa um cachorro, você não está sempre mostrando limite para o cachorro? Mesma coisa. Uma criança é a mesma coisa, ela é inconsciente. Ela tem que aprender que ela tem um certo limite. Então, você não pode ceder muito, né? Você tem que explicar. Agora, também você não pode chegar como um general e amedrontar aquela criança, dizer que você vai fazer isso e vai fazer aquilo. Portanto, não é mais como aquelas memórias lá de trás, né? Que eram horríveis. Não, você tem que chegar, você tem que explicar.
trocar, você tem que comunicar, tem que trocar. Olha, você não pode fazer isso porque isso vai gerar esse resultado. Esse resultado não vai ser favorável para você. Então, como é que nós podemos fazer aqui? Então, é uma negociação constante. Com criança, você tem que negociar. Por vezes, você tem que saber dizer não, sim, e você não pode ser tão flexível, porque senão ela vai tirar vantagem. E quando você vê, você deixou de ser pai, você deixou de ser mãe, e os filhos passaram a ser os condutores da sua própria vida. Perfeito. A Célia Lima, ela é do Perus, aqui em São Paulo, e ela diz assim: eu gostaria de saber como lidar com a juventude que vive em constante ansiedade o tempo todo. A discriminação é a causa disso? Sim, porque assim, a ansiedade, eu estou na ânsia por alguma coisa, né? Se eu estou na ânsia por alguma coisa, é porque eu não tenho aquela coisa, eu estou angustiado, eu preciso daquilo para poder me autoafirmar, para eu ser feliz. Então, e as crianças hoje em dia, elas estão muito assim, numa sociedade capitalista, né? Onde o ter é muito mais valorizado do que o ser, onde nós valorizamos só quem produz e tem, nós não valorizamos a pessoa por aquilo que ela é, mas por aquilo que ela produz e ela tem. Então fica um pouco difícil. Então o jovem, ele se sente numa competição constantemente e isso gera muita ansiedade. Por quê? Porque ele está tentando encontrar ele mesmo, tentando se encaixar. Eu estava você sabe que eu fiz uma viagem agora para a Índia, né, e tal, e na Europa e tal, e lá na Índia eu tive uma das conversas com o Rinpoche, que é um professor budista, né, muito conceituado lá. Ele perguntou para mim, o que é que você acha que está por detrás da reação dessas crianças hoje em dia, que elas não querem saber de religião, elas não querem saber de espiritualidade, o que é que pode estar aí? É justamente as crianças hoje em dia, elas querem um conceito que parta do princípio daquilo que elas são, elas querem se sentir amadas, elas querem se sentir aceitas. Lembre-se que as nossas memórias antes dos anos 50, nós tínhamos que abdicar daquilo que nós éramos para nos adaptar àquilo que a sociedade nos impunha. Hoje, não. Hoje, as crianças, elas querem ser amadas e aceitas como elas são. Elas querem ser respeitadas, elas não querem ser discriminadas, elas não querem anular elas para se adaptar a um sistema que a gente sabe muito bem que lá atrás foi falido, porque as pessoas, elas não conseguiam amar realmente e serem verdadeiras porque elas não estavam conseguindo ser elas mesmas. E isso é um grande conflito. E aí é o que gera tanta ansiedade, né? Gera. Mas a gente vai caminhando aqui, aprendendo, debatendo, trocando ideia e crescendo. Eu fico muito feliz com a sua participação, muito obrigada. A gente está aí com essa lição de casa, aceitar mais, discriminar menos, né? E prestar atenção nessa meninada. Carlos, muito obrigada. Obrigado. Olha, o Carlos Florencio, ele está no site carlosflorencio.com.br, o Facebook e o Instagram Carlos Florencio Oficial. E se você quiser mandar um WhatsApp, porque assim você pode até marcar para bater um papo, é no 11 98319 9848. Até a próxima, tô te esperando. Obrigado. Tá bom? Vamos eu que amar. agradeço. Obrigadão, sempre. querida. Desculpa, não te dei um abraço, que eu tô colocando meu microfone aqui, porque ele caiu. Mas daqui a pouco eu te dou um abraço lá fora.